Graça e paz, irmãos em Cristo. Mais uma vez é uma alegria voltar a esta igreja amada, voltar num dia também festivo de aniversário das nossas irmãs, a SAF. Agradeço o convite que me foi feito para estar aqui pregando a palavra do Senhor a todos. E assim, irmãos, convido a todos a abrirem a palavra do nosso Deus em Gênesis, capítulo 29. Aproveito para trazer um abraço lá da nossa igreja, Jardim Girassol, do conselho dos irmãos lá daquela igreja. Gênesis capítulo 29. Nós vamos ler os versículos 31 em diante, adentrarmos ao capítulo 30 e vamos ler até o versículo 24. Gênesis 29, 31 em diante nos diz assim: Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia e deu à luz um filho, a quem chamou Ruben, pois disse: O Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Concebeu outra vez e deu à luz um filho, e disse: Soube o Senhor que era preterida, e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão. Outra vez concebeu Lia e deu à luz um filho, e disse: Agora desta vez se unirá mais a mim meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos. Por isso lhe chamou Levi. De novo concebeu e deu à luz a um filho, então disse: Esta vez louvarei o Senhor. Por isso lhe chamou Judá, e cessou de dar à luz. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã, e disse a Jacó: Dá-me filhos, senão morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: Acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu frutificar? Respondeu ela: Eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela para que dê à luz, e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó a possuiu. Bila concebeu e deu à luz um filho a Jacó. Então disse Raquel: Deus me julgou e também me ouviu a voz, e me deu um filho. Portanto lhe chamou Dan. Concebeu outra vez Bila, serva de Raquel, e deu à luz o seu segundo filho a Jacó. Disse Raquel: Com grandes lutas tenho competido com minha irmã, e logrei prevalecer. Chamou-lhe, pois, Naftali. Vendo Lia que ela mesma cessara de conceber, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Disse Lia: Afortunada, e lhe chamou Gade. Depois Zilpa, serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó. Então disse Lia: É a minha felicidade, porque as filhas me terão por venturosa. E lhe chamou Aser. Foi Ruben nos dias da ceifa do trigo, e achou mandrágoras no campo, e trouxe-as a Lia sua mãe. Então disse Raquel a Lia: Dá-me das mandrágoras de teu filho. Respondeu ela: Achas pouco o me teres levado o marido? Tomarás também as mandrágoras de meu filho? Disse Raquel: Ele te possuirá esta noite, a troco das mandrágoras de teu filho. À tarde, vindo Jacó do campo, saiu-lhe ao encontro Lia e lhe disse: Esta noite me possuirás, pois eu te aluguei pelas mandrágoras de meu filho. E Jacó, naquela noite, coabitou com ela. Ouviu Deus a Lia. Ela concebeu e deu à luz o 5º filho. Então disse Lia: Deus me recompensou, porque dei a minha serva meu marido, e chamou-lhe Issacar. E Lia, tendo concebido outra vez, deu a Jacó o 6º filho. E disse: Deus me concedeu excelente dote, desta vez permanecerá comigo meu marido, porque lhe dei 6 filhos, e lhe chamou Zebulon. Depois disso deu à luz uma filha, e lhe chamou Diná. Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela concebeu, deu à luz um filho e lhe disse: Deus me tirou o meu vexame. E lhe chamou José, dizendo: Dê-me o Senhor ainda outro filho.
Vamos orar, irmãos, falar com o nosso Deus mais uma vez. Santo Deus, rogamos que o Senhor, ó Pai, nos abençoe nesta hora, para que a Tua palavra fale poderosamente aos nossos corações. Carecemos de Ti, ó Deus. Que com a ministração da Tua palavra o Senhor seja louvado, engrandecido, ó Deus. Que os nossos corações sejam, ó Pai, exortados, consolados, que os nossos corações se voltem a Ti, ó Deus. Que a Tua palavra fale poderosamente a nós, nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Certamente você já encontrou ou tentou encontrar alguma família que no seu pensamento seria perfeita. Se você observar as famílias que você já teve convivência na sua vida, talvez você vai se esforçar muito para encontrar aquela família que você diz: olha, esta família não tem problemas nenhum, essa família é perfeita. Talvez você vai se esforçar bastante, você não vai encontrar, porque nós somos irmãos pecadores, as nossas famílias são formadas de pessoas pecadoras. Não há famílias perfeitas, não há famílias que não tenham problemas, não há famílias que não tenham dificuldades. Todas as famílias têm alguma situação, todas as famílias têm alguma coisa a ser resolvida, todas as famílias têm algum problema na sua história, porque todos nós somos pecadores. Talvez, irmãos, na expectativa do nosso coração, lá antes de nos casarmos, nós pensávamos que nós formaríamos a família perfeita. Encontramos a esposa, ou no caso o esposo, e nós vamos amá-lo, e eles vão nos respeitar, e nós vamos respeitá-lo, e nós vamos ter a felicidade plena com os nossos filhos. Cremos sim que Deus nos dá felicidade, mas talvez, irmãos, essas expectativas criadas em nossos corações eram expectativas muitas das vezes idólatras. Nós não vamos encontrar e nós não vamos alcançar todas essas expectativas de ideais felizes, alegres, ideais sem qualquer tipo de dificuldade, de problemas. Nós precisamos sim enfrentar os problemas e encontrarmos a felicidade no Senhor, passarmos pelas lutas e pelos problemas no Senhor. E assim, em meio às situações problemáticas da nossa vida familiar, nós vamos vivendo com o Senhor, felizes com o Senhor. Os ídolos, irmãos, eles causam grande prejuízo às famílias. Este é o tema desta mensagem. Os ídolos causam grande prejuízo às famílias, gerando grandes dificuldades. Mas eu espero que ao final desta mensagem, ao longo desta mensagem, você possa perceber que em Cristo Jesus, todos os ídolos podem sim ser retirados de nossos corações, afastados do seio familiar. Quando nós olhamos, irmãos, aqui esta história, nós vemos a formação de uma família, a família de Jacó. E logo no início da formação da família de Jacó, nós podemos aprender algo acerca de como os ídolos trazem prejuízo à vida das famílias. Os ídolos, irmãos, eles levam pessoas a sofrer. Ídolos levam pessoas a sofrer. Talvez você conheça muito bem a história de Jacó, mas talvez você ainda é novo na fé, não conhece tanto as histórias do Antigo Testamento. E a formação da família de Jacó iniciou quando ele chega próximo lá à região e vive ali na região do seu parente chamado Labão. E ali Jacó se encanta por uma das filhas de Labão chamada Rebeca, e que nós lemos aqui, Raquel, que nós lemos aqui ao longo desta história, desta narrativa. Mas, irmãos, antes que Raquel fosse tomada por Jacó como esposa, seu pai enganou Jacó, seu pai o enganou. Seu pai Labão fez com que Jacó trabalhasse 7 anos. Ele havia prometido dar a Raquel como esposa. Por 7 anos aquele homem trabalhou. Só que na noite de núpcias, na noite em que a mulher seria entregue a ele,
Jacó então, na verdade, entregou a Lia, a sua filha mais velha. E obviamente Jacó, no dia seguinte, foi questionar essa atitude. E a resposta de Labão é: não é assim que é feito nesta terra. Você vai ter que trabalhar mais 7 anos para poder ter em seus braços a mulher que você ama, a minha filha mais nova, Raquel. E foi justamente isso que este homem fez. E quando nós vamos, irmãos, para este capítulo 29, volte os seus olhos para o versículo 20, você vai ser informado que Jacó trabalhou 7, depois mais 7 anos, mas isso não lhe pareceu pesado. Veja o que diz o texto: assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Então aqui nós vemos o amor de um homem por uma mulher, o amor grandioso de um homem por uma mulher. Mas ao mesmo tempo ele está casado agora com Raquel, a mulher amada, mas também com Lia. Nós sabemos, irmãos, que dentro do coração de Deus, o propósito de Deus para a formação da família não era que o homem tivesse várias mulheres. Aqui no Antigo Testamento há uma concessão, se nós podemos dizer assim, mais pela dureza do coração do que por ordem de Deus, mais por erros dos homens do que por ordem e preceito de Deus. Mas aqui há uma formação de uma família, obviamente dentro do nosso contexto cultural de hoje, muito diferente, onde Jacó vai ter 2 esposas e ele vai se deitar também com as servas dessas esposas, mas esta era uma família. Aqui está uma família, e como nós vemos, lá na sua origem já não é uma família que nasce sem problemas, é uma família que nasce problemática. Dentro desse contexto todo, irmãos, nós temos particularmente a história de uma mulher que está sofrendo com tudo isso, está sofrendo com toda essa situação e sofre no seio de sua família, que é justamente Lia, a renegada Lia. O capítulo 29, ainda no versículo 17, nos informa algo sobre Lia. Nos diz assim, 29:17: Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Olhos baços, irmãos, literalmente quer trazer a palavra suave. É isso que quer trazer lá literalmente na língua hebraica. O que de alguma forma, nós não sabemos exatamente o que significa isso, mas de alguma forma Lia não atendia ao padrão de beleza da época. Lia não era das mulheres mais belas da época, ao passo que, se nós olharmos o contraste que é feito aqui, diz que Raquel era formosa de porte e de semblante. E Jacó amava a Raquel, mas Jacó desprezava a Lia. Os versículos agora que nós lemos, já adentrando para o final do capítulo 29, nos diz que Lia, nos traz informações que Lia não era desprezada e passou a sofrer, não era amada por seu marido. Nós vemos, irmãos, que o texto no versículo 31 nos diz: vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Não era amada por seu marido, era desprezada. E literalmente, irmãos, desprezada quer dizer realmente odiada, tratada com desdém. Agora, pense o sofrimento que isso trazia ao coração desta mulher. Pense como essa mulher estava sofrendo em meio a toda essa situação. A sua posição, irmãos, era então inferior na casa, era uma posição inferiorizada dentro da sua casa, socialmente inferiorizada. Isso trazia dor ao seu coração, trazia sofrimento ao seu coração. E quando nós olhamos, irmãos, qual é a origem de tudo isso? É justamente as idolatrias do coração, justamente o pecado que há no coração.
Jacó desprezava, era sua esposa, mas ele desprezava, ele a odiava. Literalmente o texto quer dar esta ênfase. Isto é forte, irmãos. É um marido odiando a esposa, desprezando-a. Os ídolos dos nossos corações, irmãos, levam ao sofrimento, pois em função dos ídolos nós tomamos atitudes que desagradam a Deus. Tomamos atitudes que machucam nossos cônjuges, os nossos filhos. O pecado no seio familiar traz sofrimento. Ídolos que levam ao orgulho próprio, ídolos que levam ao que nós estamos vendo aqui nesta família, ciúme uma da outra, ídolos que levam à traição, ídolos que levam a palavras de agressão, a tantas manifestações pecaminosas que com certeza geram tristeza nos corações. Por vezes, irmãos, os ídolos nos levam a dar mais atenção às coisas do que às pessoas. E quando nós falamos do seio familiar, quando nós falamos da família, isto é extremamente sério, é grave. Quando nós damos atenção na nossa própria vida, fruto do nosso próprio coração, às coisas materiais, do que as pessoas que Deus tem nos dado para amar, em primeiro lugar, a nossa família. Por vezes, irmãos, nós damos mais atenção ao ídolo financeiro, ao ídolo deste mundo, ao mal deste mundo. Buscamos mais as coisas do que damos atenção ao nosso cônjuge. Buscamos mais um prestígio profissional do que a atenção aos nossos filhos. Priorizamos carreira em detrimento de filhos, de esposa, de esposo. Eu espero que as famílias aqui representadas possam analisar as suas próprias vidas, olhar em particular para a sua família, e mais particular ainda, que você possa olhar para a sua vida e observar quais têm sido as prioridades do seu coração. Aonde você tem colocado o seu coração? Às vezes, irmãos, quando nós priorizamos estas coisas, aquele momento de intimidade do lar, aquele momento de companheirismo, certamente ele vai ser trocado pelo tempo, às vezes exagerado, que nós passamos buscando as coisas deste mundo. Passamos buscando as coisas profissionais. E veja, temos que trabalhar. A Bíblia nos chama a trabalhar. A Bíblia nos chama a produzir. Mas a Bíblia não nos chama, Deus não nos chama a colocar em primeiro lugar do nosso coração as questões materiais. A nossa sociedade tem mostrado, irmãos, para nós um quadro terrível, onde muitas das vezes os pais saem para trabalhar e trabalham, compram coisas para os seus filhos. Os pais idealizam algo para os seus filhos, sucesso para os seus filhos, idealizam todas estas coisas, querem dar coisas, mas nós sabemos que não passam tempo com seus filhos, não há momento de conversa, muito menos momento onde se senta, se ora, se lê a Bíblia, se conversa acerca das dificuldades, se trata acerca da vida espiritual, se instrui, se aconselha. Há muitas vezes famílias que estão com este erro grave, priorizando coisas do que momentos familiares, momentos de intimidade, de companheirismo no lar. Nós podemos, irmãos, pensar no ídolo do sucesso, que está muito atrelado a essa questão material. Pessoas que colocam acima dos relacionamentos o seu próprio bem-estar. Pessoas que idealizam uma carreira e colocam o sucesso da sua vida e até mesmo da sua família na carreira. Se atingir a um certo padrão, então há sucesso. Se não atingir, não há sucesso.
se atingir a este padrão, a esta expectativa, então a família vai bem. Se não atingir, então a família não vai. Ou seja, o sucesso da família está atrelado, na verdade, ao bem-estar social. E nós sabemos que o sucesso da família não tem nada a ver com bem-estar social. Não tem nada a ver com conta bancária, não tem nada a ver com o que se tem, com bens, nada disso. O sucesso da família tem a ver com as coisas espirituais, com o tempo, com o Senhor, com filhos que obedecem, com maridos que cumprem o seu papel, com esposas que edificam o seu lar. Este é o sucesso da família. Família que foi criada por Deus da maneira como deve ser. Às vezes, irmãos, em toda essa situação, em meio à nossa correria, nós corremos bastante. Sim, nós trabalhamos. Tenho certeza que você amanhã vai ter que acordar cedo, muito provavelmente vai ter que acordar cedo para trabalhar. E nós corremos, eu também corro. E leva filho na escola, e vai trabalhar, e vai para cá, e vai para lá. A vida pastoral é de muito trabalho, a vida dos irmãos também é de muito trabalho, e é assim que é. E chega no final do dia, pode entrar um outro ídolo dos nossos corações, o ídolo do sossego. Já parou para pensar, irmãos, que algo que seria bom, algo que seria algo que na verdade é criado por Deus, o sossego, nós precisamos de descanso, mas pode ser um ídolo. Às vezes nós chegamos e falamos assim: eu mereço descansar, eu mereço um tempo para mim. E a casa está pegando fogo, e os filhos estão numa bagunça tremenda, e às vezes a mãe ou o pai está ali naquela confusão, necessitando de ajuda. E nós olhamos para quem? Para nós, para os nossos próprios merecimentos. Os ídolos, irmãos, eles trazem estrago, eles trazem sofrimento. Para não falar, irmãos, das idolatrias sexuais. O poder de destruição, de estrago que os ídolos sexuais trazem à família é terrível. O ídolo sexual realmente pode acabar muito mais rápido com as famílias. Portanto, é necessário, irmãos, nós nos voltarmos para o Senhor. E quando nós observamos o texto, irmãos, a partir do versículo 31, e vemos que Lia então era desprezada, mas o Senhor a fez fecunda. E aí nós vamos começando a ver como Deus foi gracioso em meio a toda essa situação, a toda essa terrível situação familiar que ali foi criada, em função dos pecados. Notemos o coração de Lia ao dar nome aos seus filhos e a sua fé no Senhor. E nós vamos vendo, irmãos, como o próprio Deus vai trabalhando no coração de Lia. Você precisa parar e pensar uma coisa: dar nomes às pessoas no contexto de Gênesis tinha um significado. Havia um significado teológico ao se dar nome, tanto que o primeiro nome tem um significado muito peculiar. Adão quer dizer terra, criação de Deus. E assim nós olhamos todo o contexto literário do texto, do livro, e nós vamos vendo que os nomes são importantes. E aí nós começamos a ver, irmãos, como Deus vai trabalhando no coração de Lia. O primeiro nome que é dado é Rúben, o Senhor viu. Mas perceba como o coração ainda está voltado para o filho. O filho como uma condição de ganhar o amor do esposo. Ou seja, o filho vai dar amor, vai trazer o amor do esposo. Ainda o coração está muito voltado no filho. Depois vem Simeão, que quer dizer: o Senhor tem ouvido que sou odiada. Literalmente isso que quer dizer Simeão. Aí depois vem Levi: meu esposo se unirá a mim. E nós percebemos, irmãos, que o coração dessa mulher está voltado ainda para o problema. Está voltado para o fato de que o seu marido a despreza. Ainda que Deus está lhe fazendo fecunda, o seu marido ainda a está desprezando. E o seu coração ainda está doloroso para isso, diante disso. Mas aí então, irmãos, vem Judá. Judá quer dizer: louvarei ao Senhor.
agora louvarei ao Senhor. E para mim, irmãos, é muito óbvio, porque que é exatamente Judá que há essa transformação. Eu creio, irmãos, que em Judá, por causa de Judá, está o fato de que nós devemos então olhar lá para frente, porque quem viria? Quem viria da tribo de Judá? O leão da tribo de Judá, Jesus Cristo. É Ele quem transforma as situações, é Ele quem preenche os vazios, é Ele quem muda corações, é Ele quem traz alegria em meio aos sofrimentos. É Cristo Jesus, no seio familiar, no nosso coração. Então esta mulher diz: ao Senhor louvarei. Ela está aprendendo a achar satisfação espiritual, emocional, unicamente na graça do Senhor, ainda que vá demonstrar problemas no seu coração, mas o fato de dar o nome que deu, ao Senhor louvarei, quer nos trazer a ideia de que ela sim está aprendendo a confiar no Senhor. Pouco a pouco Lia vai aprendendo a confiar no Senhor, a esperar no Senhor e a louvar ao Senhor. Então eu creio que há uma ênfase no nome de Judá, por causa da linhagem do leão da tribo de Judá. Deus deve ser percebido dentro da família, irmãos, como aquele que nos traz suporte em meio aos problemas, em meio aos sofrimentos, em meio às desilusões. A sua família, assim como a minha, não é perfeita, e assim como a minha, a sua também precisa de Cristo Jesus, precisa da presença de Cristo, precisa afastar os ídolos, adorando ao Senhor, amando a Deus de todo o coração, de todo entendimento, de toda a alma, com toda a força, não tendo outros deuses diante do Senhor, rogando a Deus para que afaste os ídolos que nos fazem sofrer, que trazem frustrações e dor na vida da família. Mas o texto continua, irmãos, e o texto nos mostra uma segunda lição: os ídolos enfraquecem relacionamentos. E aqui nós começamos a olhar em particular para a vida da outra personagem, Raquel. Esta mulher formosa, bela, mas que não dava filhos. E aqui o texto no versículo 1, no capítulo 30, nos diz que ela teve ciúmes da irmã. Obviamente isto é fruto de uma idolatria do coração dela. Os ciúmes diante da irmã, de ver a irmã dando filhos, e ela não. E ela chega para Jacó e diz, bastante idolátrico esta frase: dá-me filho, senão morrerei. O desejo de ter filhos não permitia a Raquel se alegrar no Senhor. Para Raquel era o seguinte: ou eu tenho filhos, ou eu sou feliz tendo filhos, ou não me presta viver, ou eu não preciso viver. O ídolo faz isso no coração. Ele nos afasta de um relacionamento com Deus. Ele nos afasta de ter a comunhão com o Senhor, de nos alegrarmos nesta vida, ainda que passemos pelas dificuldades. O ídolo nos afasta de, ainda que passemos pelas dificuldades, ter alegria no Senhor, porque nós passamos não a olhar para o Senhor, mas olhar para aquilo que nós precisamos, para aquilo que nós ansiamos, para os nossos desejos idolátricos, para as expectativas que o nosso coração vai criando nesta vida. Aí sim, ou quando chegar esse dia, ou quando eu tiver isso, ou quando acontecer aquilo, aí eu vou ser feliz. Aí sim eu vou ter alegria plena. O ídolo é tão enganador que essa alegria plena nunca vai chegar se ela não estiver pautada no Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. O desejo não atendido, irmãos, não deixava Raquel ter alegria também com o seu esposo. Pense nesta frase, pense no relacionamento conjugal aqui. Ora, se você não me der filhos, eu vou morrer. Então, e a vida conjugal? E a vida entre os dois? O relacionamento entre os dois?
O fato de ter filhos, então, era maior, era mais profundo do que o relacionamento íntimo entre o casal. Mais uma vez o ídolo. Quando nós comparamos, irmãos, Ana e Raquel, e você se lembra bem lá do texto de Ana, de Samuel, nós vemos uma grande diferença. Porque aqui Raquel está passando pelo mesmo problema da infertilidade. E Raquel, ela coloca o dedo na face de Jacó. Pensemos essa imagem, óbvio que o texto não está dizendo isso, mas ela diz: dá-me filho, senão morrerei. Mas Ana vai diante do Senhor, e ela se coloca em oração diante do Senhor, e ela espera no Senhor. Ela ora de uma maneira tão profunda que o próprio sacerdote ali diz: ela está embriagada, porque aquela mulher está se derramando na presença do Senhor. O fato de não ter filhos não gerou uma idolatria no coração de Ana. Gerou sim uma tristeza, mas ela esperava no Senhor. A grande questão do coração de Raquel, irmãos, não era nem ter filhos. A grande questão aqui era os ciúmes, era a luta, era a briga, era a rivalidade que ela possuía com a sua irmã. O ter filhos, então, na verdade, era algo para demonstrar superioridade à irmã. Os filhos não estavam nem sendo vistos como bênçãos, como herança do Senhor. Era como se ela marcasse um ponto. Fiz mais um, e a outra irmã diz: agora eu tenho mais um. E aí elas vinham competindo. Um autor disse o seguinte: a dor de uma idolatria não satisfeita muitas das vezes serve como uma mensagem de Deus para revelar os recônditos no nosso coração. Saiba uma coisa: Deus graciosamente não nos dá o que mais queremos. O que mais queremos? Pois Ele sabe que por vezes a nossa satisfação está no desejo e não nele. Então graciosamente Ele não nos dá, porque Ele sabe que é melhor para nós, porque Ele não vai querer satisfazer o próprio ídolo dos nossos corações. Enquanto nós não percebemos isso, irmãos, os nossos ídolos, os nossos desejos idolátricos vão nos afastando do Senhor, e vão nos afastando também das pessoas que nós amamos. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado. Quando nós estamos insatisfeitos, nós não nos alegramos do Senhor, e aí nós podemos nos tornar pessoas bastante amargas, pessoas que são difíceis de se conviver. Você chega perto daquela pessoa e a vida dela é reclamar, é murmurar, torna-se uma pessoa amarga. Não edifica estar perto daquela pessoa, tudo por causa do ídolo do coração, porque ela não está satisfeita com esta vida. Isto vai afastando, vai minando os relacionamentos familiares, principalmente o relacionamento com Deus. Por vezes os nossos próprios filhos estão assim. Eles vivem numa época de extremo consumismo. Consumismo de informação, consumismo material. Então este consumismo e esta agilidade das coisas parece que nunca traz alegria e satisfação. Isso vai gerando tristeza ao coração dos nossos filhos, vai gerando ira, vai gerando um desagrado contínuo. Então nós precisamos lidar com isso com os nossos filhos também, confrontando o coração deles, levando-os aos pés de Cristo Jesus, para que possam confiar no Senhor e se entregar ao Senhor. As insatisfações, irmãos, vão nos afastando da intimidade com o Senhor, da intimidade com as pessoas que nós amamos, criando um ambiente cinza dentro do lar. Um ambiente cinza. Tome cuidado. A nossa alegria está no Senhor. A nossa alegria no Senhor e a alegria da família não depende de dinheiro, não depende de saúde, não depende de prazeres, porque haverá momentos na vida familiar em que o dinheiro vai estar escasso. Quem já tem mais experiência de vida sabe disso. Há momento das vacas que são gordas e há momento das vacas que são magras.
Então nós precisamos enfrentar todos os momentos confiando no Senhor. Há momentos em que haverá emprego, há momentos que não haverá emprego. Há momentos que haverá doença. Tristeza realmente por causa da doença. Ainda assim nosso olhar está no Senhor e não nos ídolos. Jacó, irmãos, confrontou o coração de Raquel. Jacó disse: acaso estou eu, versículo 2, em lugar de Deus que ao teu ventre impediu frutificar? Nós podemos até, e alguns entendem desta forma, que Jacó, ele realmente fez com que Raquel olhasse para Deus. Mas há outros, e eu concordo com esta segunda linha de comentaristas, estudiosos, que observam que Jacó não foi tão sensível. Ainda que Jacó tenha confrontado, mas ele não fez da maneira que deveria fazer. Porque para mim o texto está dizendo, é um homem, é um marido que está dizendo: o problema não é meu. O problema não é meu. Desculpe a expressão aqui, mas é como se ele estivesse dizendo: se vira, o problema não é meu. O problema é seu com o seu Deus. Acaso sou eu Deus? E quando nós olhamos, irmãos, e confrontamos com outro personagem, Isaac passou pelo mesmo problema com Rebeca. Agora sim, Rebeca. E eu quero que você abra lá em Gênesis 25 comigo, Gênesis 25, versículo 21. E veja qual foi a atitude de Isaac diante da sua mulher estéril. Nos diz assim o texto, Gênesis 25, 21. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Bem diferente, não é? Ele colocou a sua mulher diante do Senhor. Um homem que realmente amou. Não que Jacó não tivesse amado, ele amou. Jacó era um homem do Senhor, era um servo de Deus, era um patriarca, mas teve as suas falhas, como Isaac também teve. Mas aqui nós podemos comparar a atitude de um e do outro. Os ídolos, irmãos, eles vão afastando, afastando, afastando. Tome cuidado. Por fim, o último estrago que os ídolos trazem é o pecado propriamente dito. Os ídolos levam o pecado ao seio familiar. A idolatria e a justiça própria de Raquel, diante da sua posição social, fez com que ela trouxesse prejuízos à sua irmã, e assim trouxesse pecados. Todos traziam pecados ao seio familiar. Veja, irmãos, que o texto continua aqui no capítulo 30, e aqui começam a nascer os filhos, só que os filhos vindo das servas. Então esta família, ela está na verdade incorrendo no mesmo erro dos seus antepassados. Lembre-se da história de Abraão e de Sara, como eles quiseram resolver o problema. Está aqui minha serva Agar, e nós sabemos o que aconteceu. Esta não era a vontade de Deus, mas eles incorreram no mesmo erro, porque o problema aqui era resolver, era satisfazer os ídolos. Uma queria disputar com a outra. Então, as servas foram usadas para satisfazer a idolatria deste ciúmes mútuo de uma para a outra, trazendo prejuízos e pecado ao meio familiar. Quando nós olhamos, irmãos, aqui o texto segue, depois de falar dos filhos que foram nascendo, a partir do versículo 14 nós vemos algo terrível. Porque o versículo 14 nos diz o seguinte: foi Rúben nos dias da ceifa do trigo e achou mandrágoras no campo, e trouxe-as a Lia, sua mãe. Mandrágoras, irmãos, eram plantas, e se acreditava naquela época que eram plantas medicinais, traziam solução às questões da fertilidade e também do desejo sexual. Então, para esta família, mandrágora, na verdade, era algo que iria resolver os problemas. Aquela planta iria resolver o problema de Lia, porque se ela ou o marido consumisse, então o marido ia ter olhos para ela.
e de Raquel, porque se ela então consumisse, ela iria dar filhos. A confiança estava em quem então? Na mandrágora, na planta. E aí Rúben chega, e aí Raquel diz: olha, dá-me as mandrágoras de teu filho. A resposta de Lia é: achas pouco ter me levado o marido? Tomarás também as mandrágoras do meu filho? Ou seja, o meu bem mais precioso aqui para resolver o meu problema, você vai tomar também? Disse Raquel: ele te possuirá esta noite a troco das mandrágoras de teu filho. E o mais terrível da história, eu creio que é no versículo 26. À tarde, vindo Jacó do campo, saiu-lhe ao encontro Lia e lhe disse: esta noite me possuirás, pois eu te aluguei pelas mandrágoras de meu filho. E Jacó naquela noite coabitou com ela. Irmãos, o pecado está aqui no seio familiar. A disputa, a confiança na mandrágora, e Jacó, em meio a tudo isso, completamente omisso, se deita com sua mulher, com Lia, porque na verdade foi alugado por ela. Algo terrível e pecaminoso. Irmãos, os ídolos vão trazendo estragos, pecado. Um abismo vai chamando o outro, e é por isso que nós precisamos nos afastar. Nós precisamos confiar no Senhor, nós precisamos nos deleitar no Senhor, nós precisamos adorar ao Senhor. E aí o texto segue, irmãos, com os filhos, mais outros filhos que nascem, e eu quero que os seus olhos se voltem ao versículo 22. Mais uma vez, diante de toda essa situação, quem agiu graciosamente foi o Senhor. Versículo 22, lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Eu pergunto, essa mulher merecia? Não merecia. Ninguém merece bênçãos, mas Deus graciosamente nos dá. A maior delas é a salvação. E Deus olhou para esta família, e óbvio que Deus tinha propósito com as 12 tribos de Israel. E Deus olhou para esta mulher e graciosamente deu o filho. E ela reconhece, versículo 23, Deus me tirou o meu vexame, e chamou José dizendo, deu-me o Senhor ainda outro filho. Qual é o remédio para a idolatria, irmão, senão a graça do Senhor? Qual é o remédio para a idolatria senão a cruz de Cristo? O arrependimento diante da cruz de Cristo, do sacrifício de Jesus, do poder do sangue de Cristo, que traz o perdão em meio ao pecado no seio familiar, que muda situações e que transforma famílias. É Cristo que a sua e a minha família precisa. Nós precisamos de Cristo e nada mais. Precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vão sendo acrescentadas na nossa família, na medida que Deus quer, na proporção que Deus quer. As bênçãos vão sendo dadas à nossa família. Cristo morreu por nós, nos fez nova criatura para que vivêssemos não mais confiando nos ídolos. Paulo fala isso aos Efésios, Paulo fala isso também aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, nem precisa abrir, eu vou ler para você. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Deus chamou a sua família, Deus chamou você, para que você não mais precise confiar nos ídolos. A sua confiança não está mais nos ídolos, não estão mais nessas coisas deste mundo, está no Senhor. A sua satisfação e a minha deve estar no Senhor, naquele que nos salvou, transformou a nossa vida. Do que a minha e a sua família mais precisa? Não é de sucesso profissional, não é de dinheiro, não é de saúde plena. Estas coisas são boas e Deus nos dá, são bênçãos do Senhor. Mas a minha e a sua família precisa mais é do Senhor, é de Cristo Jesus. Por isso que você possa nutrir o amor dentro do seu lar, como fruto do amor que você recebeu de Cristo Jesus. Que Deus abençoe grandemente a minha e a sua família. Amém.
Vamos orar, irmãos, coloque diante do Senhor, busque ao Senhor pela sua família, diante do texto, da exposição que nós ouvimos, que você possa pedir perdão, se você tem reconhecido na sua vida, que você tem dado mais importância a algumas coisas do que ao Senhor. Se os relacionamentos na sua família têm sido afastados em função dos pecados e dos ídolos, reconheça isso diante de Deus, peça perdão, e a graça de Deus será manifesta nas nossas vidas. Cremos nisso. Senhor Deus, Tu nos sondas, Tu nos conheces. Conheces o nosso sentar, conheces o nosso levantar, o nosso andar. Conhece todas as coisas. Conhece o que há mais no mais profundo dos nossos corações. Sabe qual é a situação da nossa vida, da nossa família, do que nós precisamos. Senhor Deus, diante desta palavra, queremos confessar os nossos pecados, porque todos nós somos pecadores. Todos nós temos dificuldade em função dos nossos pecados na nossa família. Todos nós temos problemas, ó Deus, gerados nos relacionamentos em função dos nossos próprios pecados. Às vezes são iras, gritarias, às vezes é falta de comunicação, tantas coisas, ó Deus. Falta de comprometimento com a educação dos filhos. Mas que o Senhor nos ajude. Que o Senhor, ó Deus, tome os nossos corações e faça-nos cada vez mais, ó Deus, propensos a uma vida de santificação, de piedade, ó Deus, e que isto se reflita na nossa vida familiar. Que isto se manifeste, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome, para que a nossa família viva em paz, ainda que enfrente lutas e problemas. Que a vida familiar, ó Deus, os nossos filhos, nossos cônjuges, todos nós estejamos diante de Ti. Pai, Tu sabes daqueles nossos entes queridos que estão afastados, que estão, ó Deus, ainda totalmente presos aos próprios ídolos. Rogamos que o Senhor possa, ó Deus, convertê-los. Possa, ó Deus, trazê-los de volta a uma fé verdadeira, forte, viva em Cristo Jesus. Transforma os corações, transforma as famílias, ó Deus. Edifica os lares na Tua palavra, que é a verdade. Nós pedimos isso, abençoa nossas famílias, em nome de Jesus Cristo. Amém.